Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Thaís Davidson e no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho pra vocês sobre o que é Mercúrio retrógrado. Esse tema é bem, assim, polêmico dentro da astrologia. A grande maioria, eu acredito que já ouviu falar sobre esse termo, Mercúrio retrógrado. E eu vou começar falando para vocês o que de fato é Mercúrio, esse planeta, né? Esse planeta em específico é um planeta da comunicação. Ele é regido tanto por Gêmeos como por Virgem, que são planetas, né, realmente que expressam o nosso modo de pensar, falar, escrever. Tanto que, por exemplo, Gêmeos, no caso, ele é um planeta do elemento ar. E ele está muito conectado com a nossa fala, né? Com a nossa comunicação. Como a gente expressa nossa fala para o mundo, né? Por exemplo, pessoas que possuem Mercúrio em Câncer geralmente têm uma fala muito amorosa. Já quem tem Mercúrio em Sagitário, por exemplo, vão se expressar de uma forma muito alegre, muito sarcástica, sempre fazendo piada. Já, por exemplo, falando dessa energia de Mercúrio em Virgem por si, ele é do elemento terra e ele está muito conectado com a nossa escrita. Então, pessoas que têm muito Virgem no mapa, tem Mercúrio em Virgem, por exemplo, são pessoas que têm muita facilidade de escrever, de se expressar na forma da escrita, sabe? Então, resumindo tudo isso que eu falei, Mercúrio é a nossa comunicação, é o nosso pensamento. E mais um apêndice também, Mercúrio também ele rege a nossa tecnologia. Então, o que acontece, né? Quando Mercúrio entra na sua fase retrógrada, né? Teoricamente, quando ele se aproxima do planeta Terra, a gente tem uma ilusão de óptica daqui do ponto de vista da Terra que ele realmente está andando para trás. Mas não, ele está seguindo o seu percurso por si só. E como ele está mais próximo da Terra, ele emana, né? A gente recebe uma energia maior desse planeta. Então, de toda essa energia que ele representa, que é o nosso pensamento, que é a nossa comunicação, que é a nossa tecnologia, a gente não sabe lidar com esse excesso de energia. Então, o que acontece? Erros de comunicação podem acontecer. Até mesmo, assim, eletrônicos podem vir quebrar. Por exemplo, é uma fase que não é muito boa de você comprar computadores, celulares. É melhor vocês darem uma esperada de passar essa fase, porque a tendência de você já comprar eletrônicos com algum probleminha e de você ter que retornar, as chances são bem maiores nessa fase, sabe? E vale ressaltar também que é uma fase que não é indicado você lançar projetos novos, porque como a gente está com um pensamento mental muito bagunçado, muito barulho, então o que acontece? Esses novos projetos têm uma tendência grande de não irem para frente, sabe? Então assim, dá uma segurada, é um momento de revisão, é um momento de você talvez reajustar os pontos, né? Porque que acontece? Muitas pessoas rotulam esse período de Mercúrio retrógrado como ruim, porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, eu posso dizer, ele acaba fazendo que desafios começam a aparecer na nossa vida, né? Mas o que acontece? É porque Mercúrio, ele quer reajustar os pontos. Eu vou dar um exemplo, tá? Muitos astrólogos utilizam esse exemplo do carro que eu vou contar aqui para vocês agora. A gente está dirigindo na nossa rota da vida, né? E às vezes a gente tem um probleminha ali que deixa por debaixo do tapete, não quer olhar para ele. E Mercúrio, o que acontece? Ele quer te dar uma freada para você dar ré, porque você está prestes a bater naquele obstáculo, naquele problema que você ficou deixando de lado, empurrando para debaixo do tapete, não quis olhar para ele. Então, assim, ele te bota de frente com esse obstáculo. Ele para, ele te dá ré para você avaliar, para você retornar à sua rota da vida com muita mais assertividade, com muita mais clareza. Então, é um período que nossa mente fica muito bagunçada. Às vezes a gente se sente assim, não sabe o que fazer, não sabe o que quer fazer da vida, qual destino quer seguir. Talvez numa fase que a crise de identidade vem à tona, sabe? Então é um momento realmente para você revisar, olhar para dentro, ver o que veio para a superfície para você. E depois que Mercúrio retrógrado passar, você começar a realmente tomar atitudes e
seguir caminhos com mais assertividade no que você quer na vida mesmo, sabe? Então é um período que quando passa Mercúrio retrógrado, é muito bom você avaliar o que veio pra você e pra você realmente ter clareza do que você não quer mais e seguir em frente nos seus objetivos que fazem sentido pra você naquele momento de vida, sabe? Então, assim, por mais que seja um período de revisão, que às vezes mexe muito com a gente, depois que ele passa, eu acho que a gente volta com muito, assim, discernimento do que quer. Então, assim, particularmente eu gosto muito de Mercúrio retrógrado. Para quem não sabe também, você pode ter esse planeta retrógrado no seu mapa natal. É o meu caso, então é um período que eu realmente não sinto, assim, uma energia densa, vamos dizer, rotular, ou uma energia pesada. Eu acho interessante falar desde já que quem tem Mercúrio retrógrado no mapa, assim como eu, provavelmente na infância teve alguma preguicinha de ler, ou até mesmo para aprender a ler. Pessoas também que têm filhos, né? Fiquem atentos, a criança pode ter uma pequena demora para o desenvolvimento da fala. Então, assim, tendo essa consciência, você sabe que aquele serzinho vai demorar mais para aprender a falar. Então, a astrologia é incrível por isso, gente, que a gente começa a se entender e entender o outro de uma forma mais ampla, sabe? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente nesse último Mercúrio retrógrado. Eu tive uma entrevista de emprego agendada e no dia da entrevista, literalmente, a pessoa não apareceu. Eu falei, eita, Mercúrio retrógrado causando por aí. Aí o que eu fiz? Eu esperei uns 15 minutinhos e mandei um e-mail para a pessoa, né, que iria me entrevistar. Para saber se ia acontecer a entrevista ainda. E a pessoa se perdeu no e-mail meu. Ela não viu uma resposta minha. Então, a gente reagendou a entrevista, que aconteceu até semana passada, no caso. Então, assim, deem double check no e-mail de vocês. Vale reforçar novamente, não é um período indicado para gravações de vídeo, para lançamento de projetos, dar início, né, a algo novo na vida, que é um momento realmente de revisão. Então, o mental, às vezes, vai estar muito distraído, muito sem ter certeza, sabe? Eu vou dar um outro exemplo sobre eletrônicos, histórias de Mercúrio retrógrado em si. Meu marido, por exemplo, ele é muito assim cético. Ele tem muita terra no mapa, né? E na primeira vez que ele foi no Brasil junto comigo, era Mercúrio retrógrado e a gente chegando no aeroporto, o relógio dele caiu do nada e quebrou. Pra começar por aí, o perrengue em si. Ele, durante a viagem dele do Brasil, o cartão dele foi rastreado, tiraram dinheiro dele na conta dele, ele ficou sem cartão porque o banco bloqueou o cartão dele em modo de segurança na hora. O celular dele quebrou, pifou do nada, celular novo, tá, gente? Então, a primeira experiência dele no Brasil, ele ficou sem relógio, sem celular e sem dinheiro. Então, imprevistos podem acontecer com frequência durante esse período. Então, por isso que você, tendo essa consciência, você fica mais atento durante essa fase de ler uma mensagem, não caiu muito bem para você, relê a mensagem, porque talvez você interprete a pessoa de uma maneira errada. E mesmo que o outro, às vezes, esteja um pouco mais reativo na maneira de falar, dá uma respirada, porque são fases que a treta pode acontecer, né? Almoços em família, por exemplo, dá aquela respirada, vai no banheiro, conta até 10. Um outro exemplo, durante Mercúrio retrógrado, já que eu abordei sobre não é uma época boa de lançar projetos novos, né? Campanhas. Recentemente, eu recebi uma mensagem de uma prima minha que foi muito engraçada. Ela tá empreendendo, né? E ela lançou uma campanha. E a prima astróloga aqui recomendou ela, ó, não é tão legal nesse período e tudo mais. Mas, assim, a minha família é bem cética em relação à astrologia. E eu achei muito engraçado que ela mandou um áudio falando assim, olha, eu tenho que te falar uma coisa, hein? Esse Mercúrio retrógrado não tá de brincadeira, porque eu nunca recebi tanto prejuízo em uma campanha igual eu tô recebendo nessa, hein? Pelo amor de Deus! Eu comecei a rir demais com esse depoimento dela, a gente trocou um monte de mensagem. Então, assim, esse é o conselho que eu dou pra vocês. Pega essa informação e comece a analisar na vida de vocês. Olha onde tem Mercúrio no mapa, né? Pra ver onde esse Mercúrio vai influenciar na vida de vocês. Pra te dar um último exemplo também, é que eu tenho Gêmeos na minha casa 3. O que significa casa 3? Casa 3 significa pequenas viagens, as suas relações com seus primos, tios, irmãos, né? O que eu achei mais incrível é que eu passei essa temporada de Mercúrio retrógrado no Brasil, onde eu me conectei com os meus tios, com os meus primos, com meus irmãos,
irmãos. Então, assim, tem mais detalhes que eu poderia estar falando com vocês, mas eu também fiz uma live no meu Instagram. Quem tiver interesse, eu vou botar o link aqui na descrição do vídeo pra estar assistindo essa live, tá muito legal. Eu fiz junto com a Carol, que também é uma amiga minha que é apaixonada por astrologia. E não é de hoje, né, que a gente analisa essas fases de Mercúrio retrógrado nas nossas vidas, a gente conta relatos do que já aconteceu com a gente durante essa fase. E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo e até a próxima!